E aí, aproveitando que eu falei isso, eu queria também perguntar para vocês dois. O que vocês aprenderam? Qual foi para vocês o maior aprendizado e a maior lição que vocês tiveram com tudo isso que aconteceu? O que foi de mais valioso que vocês aprenderam com tudo isso? Olha, começando por mim, viu, Elias? Uma das coisas que eu pude aprender com tudo isso foi a ser mais cauteloso quando o assunto se trata de, quando é assunto relacionado diretamente à igreja. A igreja como sendo o corpo mítico de Cristo, uma vez que falamos dos próprios membros, nós afetamos a mesma igreja, né? Nós afetamos o corpo místico de Cristo, então nós precisamos tomar muita cautela, assim como é hoje, né, nos discursos do Papa Francisco, por exemplo, assim como é em tantas outras coisas que acontecem, é que a igreja ela nunca fala de imediato. Então, peraí, se a igreja nunca fala de um assunto de imediato, você vê que o Vaticano veio se posicionar sobre o Papa Francisco mais de uma semana depois, né, que desmentiu tudo que a mídia tinha difundido. Então, se a igreja age com paciência no referente a isso, nós, como membros ativos, pessoas que de certa forma influenciam porque nós somos catequistas, e os catequistas são pessoas importantes dentro da comunidade, pregadores, músicos, nós precisamos tomar cuidado na maneira como nós nos posicionamos. Assim como o Rafael falou no começo, muitos padres ligaram para a gente, padres amigos meus, na qual eu tenho muito apreço, ligaram pra gente, nos deram apoio, nos deram força, vocês estão certos. Mas como era o nosso toco também, porque disseram assim, vocês fizeram o certo de forma errada. Foi isso o que eu mais ouvi. Disse, vocês estavam certos. Vocês estavam certos. Só que a maneira como vocês se posicionaram foi uma maneira rebelde, e não uma maneira cristã. Como a igreja age mediante ao que acontece. Então, eu aprendi a ter mais cautela, a ser cauteloso, a muitas vezes saber me posicionar, mas sem expor tanto a igreja, principalmente. Mas levar a igreja, ela não é democrática. Isso que eu já falo ao vivo aqui, talvez vá até escandalizar algumas pessoas, mas, de fato, a igreja não é democrática, não existe democracia na igreja. Tá? A igreja ela é hierárquica. Então nós obedecemos a uma hierarquia. Aqui não tem cada um tem a sua opinião. Aqui não existe isso. Na igreja católica não existe isso. Então existe a hierarquia. E pela hierarquia da igreja, na qual nós somos membros ativos, nós não poderíamos ter recorrido primeiro às redes sociais. Claro que nós não sabíamos da proporção que ia tomar, mas poderíamos nos ter juntado e levado, né, este assunto à instância da igreja responsável por isso. Aí, caso não houvesse nada, não quisesse escutar, iria procurar uma outra instância até chegar ao ponto que deveria chegar. Mas creio eu que poderia ter sido resolvido antes. Né? Geraria um embate, sim, mas não nas proporções que tomaram. Então eu aprendi a ser muito cauteloso e tomar muito cuidado com aquilo que é difundido e com as palavras, né, que eu falo aqui publicamente no tocante à Igreja Católica. Nós devemos preservar a imagem da Igreja. Né, a imagem da Igreja... nós não podemos macular a imagem da Igreja com aquilo que falamos. Né, e que expomos, que quando nós falamos de um membro, nós estamos falando da Igreja em si. Né. Então, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que todos têm direito a sua boa fama. Né? Boa fama. Olha só que interessante. Talvez pouco a gente saiba disso que tem no catecismo. Mas o catecismo é muito claro que todos têm direito a ser mantida a sua boa fama. Então nós não podemos difamar ninguém. E principalmente um movimento, uma pastoral, uma comunidade, ou seja ela qual for. Por mais que nós discordemos dos posicionamentos, do exercício da espiritualidade e dos diversos carismas que existem, nós devemos preservar o direito à boa fama de todos os membros da igreja. Por mais que nós discordemos e temos todo tipo de empatia, mas é o que a igreja nos orienta
e nos pede a fazer. Então eu aprendi a ser mais cauteloso nesse sentido, tomar muito cuidado nos meus posicionamentos depois daquele dia. Bom, Gutierrez já falou bastante aí, mais ou menos o que eu ia falar, né? Eu aprendi a ser mais cauteloso, ter cuidado, né? Na forma de me posicionar contra tudo isso. E outra coisa também que eu acrescentaria é o cuidado formativo com as pessoas. Porque foi a partir daí que Deus colocou isso no meu coração, de ser catequista. Meu pároco também conversou comigo. Para poder formar pessoas também, para que tenham uma mentalidade diferente disso que eles estão querendo impor às pessoas, sabe? Às vezes aqueles jovens estão ali, estão na igreja, os pais estão vendo seus filhos indo para a igreja, estão felizes, mas talvez não sabe que aquilo que eles estão recebendo é algo mal, sabe? Infelizmente é aquilo que o Papa Paulo VI dizia, né? Que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Entrou como? Se entrou, nós temos também esse chamado de purificar, né? Formando novas pessoas, formando novos jovens e ter paciência, cara. Eu aprendi a ser muito paciente, porque principalmente o jovem hoje em dia, ele já tem praticamente uma opinião formada. Ele acha que já sabe de tudo. E para você tirar aquilo dele, para você desconstruir tudo aquilo que ele tem, todo aquele tipo de pensamento, de mentalidade revolucionária, tem que ter paciência, viu? Tem que ter muita paciência, mostrar. Muitas vezes você vai ter que explicar e depois reexplicar de novo. E só assim sairemos vencedores.